Prefeito Hildon fala em prioridades, diz que não escolheu ainda nenhum secretário e vai cumprir lei da ficha limpa na escolha dos seus assessores. Em debate à sucessão municipal, dinossauros falam logo após a reportagem que a direção vai pôr no ar agora. E na volta eu peço aos amigos que incluam o telefone na tela para que os nossos telespectadores possam mandar suas mensagens. A primeira do dia, produção, por favor, pode rodar. Entre os assuntos abordados durante a primeira coletiva como prefeito, Hildon Chaves, do PSDB, falou de diversos assuntos, principalmente sobre segurança, saúde pública e transporte público. Isso está no nosso plano de governo, que é a celebração da parceria público-privada para a iluminação pública. A iluminação pública, por si só, já reduz os índices de criminalidade em aproximadamente 25% a 30%. Pretendo colocar como condicionante para quem vencer esse certame licitatório a implantação de um sistema de vídeo monitoramento. Nós vamos montar uma central para operacionalizar o vídeo monitoramento e nós vamos sentar com o governador, com o comandante-geral da Polícia Militar, para fazer uma parceria nesse sentido. A falta de médicos, segundo ele, acaba sendo um problema que deverá ser solucionado o mais rápido possível. Existem algumas especialidades que são raras. Isso é um problema que sempre vai acontecer e o que precisar ser feito nós vamos fazer. Mas, por exemplo, ortopedia. Ortopedia, historicamente, é uma dificuldade muito grande. Pediatria. Há uma dificuldade na contratação de pediatras, embora haja uma residência em pediatria em Porto Velho. Está ajudando muito, mas ainda há um déficit, sim. Cirurgia vascular, por exemplo, é outro problema raro. Cirurgia torácica, tem 3 ou 4 no estado. Nós temos 3 ou 4 cirurgiões torácicos em todo o estado de Rondônia. Vasculares, é por aí também. Então, determinadas especialidades são difíceis, nós vamos ter que conviver com isso e administrar da melhor maneira possível. Questionado sobre a escolha dos secretários, ele disse que não há nomes definidos. Eu asseguro a todos vocês, não tem nenhum nome pré-escolhido. Se ouvirem falar de algum, não é verdade. Então, por isso que nós fizemos questão de ter apenas 2 partidos e largar. Paguei um preço alto que foi ter 1 minuto de televisão. Mas já naquela época eu afirmava, se a gente tiver que chegar à prefeitura, vamos chegar com esse 1 minuto mesmo, mas com independência política. De acordo com ele, a lei da ficha limpa será rigorosamente obedecida em sua administração. Ficha limpa e gente que entenda do assunto das respectivas secretarias. Eu assumi um compromisso durante a campanha, em uma reunião com servidores da educação, de que o próximo secretário de educação virá dos quadros da educação. Será um professor ou uma professora. Eu não sei quem ainda, mas nós vamos começar a construir esse entendimento em breve. A nossa prioridade, Paulo, é ter um secretariado técnico. A Prefeitura de Porto Velho precisa funcionar. Segundo ele, a hora agora é de conversar com as lideranças políticas da cidade para se unirem em prol de um objetivo único, a reconstrução de Porto Velho, que nos últimos anos sofreu muito com a falta de bons administradores. Porto Velho precisa muito de mudanças, precisa muito de ajuda e por isso eu convoco toda a classe política, convido toda a classe política, os nossos no âmbito municipal, estadual, federal, a ajudar Porto Velho, a me ajudar a fazer as mudanças que Porto Velho tanto necessita. Então é esse o nosso foco de ação. O que passou na eleição está para trás. Nós vamos olhar para frente. O que importa é o para frente, o que nós vamos construir, começar a construir a partir de hoje. Eu vou pedir aos dinossauros que me permitam fazer um comentário antes, depois para passar para vocês, até porque do que ele falou, o que me chamou muito a atenção foi quando ele, como cidadão, acho que é válido ele ter falado a respeito de cirurgias cardíacas, torácicas ou alta complexidade. Se o prefeito conseguir eleger de forma essencialista as prioridades como ele parece querer, essa já é uma categoria de preocupação que ele vai colocar para lá, porque ela não diz respeito à administração municipal. Isso é uma responsabilidade do Estado. O que nós pedimos, assim, com muito, mas com muito desejo que isso aconteça, é que o senhor prefeito cuide da saúde básica.
de fato, que as UPAs funcionem efetivamente, que as pessoas tenham no início, onde as coisas nascem, uma saúde um pouco melhor. Por que eu estou dizendo isso? A saúde básica não é só o atendimento da UPA, não. O atendimento da saúde básica é a água tratada, é um trânsito mais seguro, porque os hospitais estão de urgência e emergência lotados, porque nós temos uma cidade... Rede coletora de esgoto. Nós temos uma cidade que é uma guerra. O trânsito em Porto Velho é uma guerra. São 30, 40 motociclistas ou motoristas ou pedestres atendidos por dia no SAMU. Eles vão todos para o Hospital João Paulo II e ali ficam 6 meses, 1 ano, 2 anos. Conheci pessoas que estão há 5 anos fazendo tratamento, fisioterapia, recuperação de fortalecimento muscular. Sequelados. O custo é altíssimo. Ele tem, olha só que interessante. Cuido do trânsito, diminuo a velocidade, melhoro e diminuo a urgência e emergência. Exato. Saúde básica, esgoto, água, já começa a diminuir o número de doenças, já diminui consideravelmente as filas, já fez uma grande coisa. Agora, isso é difícil entender isso. Não, eu sei, só estou falando. É difícil entender isso? Não é difícil. Não, Agora, não é óbvio. Eu vou tocar num assunto. Se você não tem esgoto a céu aberto, se você tem um trânsito disciplinado, isso tudo não vai influenciar positivamente na questão da saúde? E há quanto tempo nós falamos isso aqui, Pelo amor de Deus. Gente, eu quero tocar num assunto que tem a ver com o discurso do nosso prefeito eleito. Ele disse, na entrevista que nós vimos ainda agora, ele diz que comporá o seu corpo de assessores, de auxiliares, de pessoas que têm um viés técnico, ou seja, aqueles que dominam o assunto sobre a secretaria. Até porque, professor, me permita, se for político, vai dar problema com a ficha limpa. Isso aí eu nem... Não vai conseguir formar. Realmente vai ficar bem difícil. Para fechar o quadro vai ficar difícil às vezes. Exatamente. Mas eu quero chamar a atenção para outra coisa que estava conversando com o nosso presidente aqui em off, e eu acho que ele tem toda a razão nas observações dele, que eu trago à luz, é que ser técnico não é garantia de gestão. Me perdoe, mas ser técnico não é garantia de gestão. Eu tenho que ser técnico, eu tenho que ser um cara capaz de fazer as coisas, eu tenho que conhecer o assunto, mas eu tenho que saber gerir. E a gestão, ela depende de experiência, de conhecimento, de interação humana, de uma série de relações públicas. Na área que ser técnico na área, o cara tem que ser. Mas não pode ser só técnico. Porque senão eu vou ter um excelente técnico que não consegue se relacionar com uma outra secretaria, por exemplo. E qual é o grande problema da administração? Não é muitas vezes a falta de encurtamento de distância entre 2 órgãos que poderiam trabalhar associadamente. Muitas vezes não é isso que nós falamos sobre o espaço alternativo, várias vezes nós falamos que as coisas poderiam ter sido resolvidas de maneira muito mais simples se uma secretaria falasse com a outra. Então, mas isso acontece normalmente, o professor tem razão, isso acontece quando há loteamento da administração. Cachorro que tem 2 normalmente morre de fome, normalmente. A secretaria tal está no partido PPPP e a secretaria não sei o que está no partido MPPP. Então um quer ferrar o outro. Aí resolve? Tá, não, nem numa empresa particular funciona assim. Se as pessoas tentarem, se um grupo de funcionários tentar tirar o tapete do outro grupo de funcionários, quem se prejudica é a empresa. Olha, o que eu vi desse discurso do Hildo e de tudo aquilo que ele falou, eu acho que a gente teve aqui a oportunidade, eu e o Sérgio, de conversar com ele aqui durante 2 horas, depois eu conversei aqui com ele quase mais 1 hora, depois tem os debates, esse período todo aí, ele tinha uma preocupação muito grande com relação à questão da saúde, dar condição a que UPAs e postos de saúde funcionem. Diz ele que esse é a primeira coisa que ele vai falar. E eu perguntei para ele onde é que ele ia arranjar dinheiro. Ele disse, é muito pouco o que precisa, é pintura, tirar o mofo e tal. Então, eu acho que esse tipo de coisa, essa preocupação já começa a ficar melhor. Tem uma coisa que ele falou ali que parece que é um contrassenso. Eu vou procurar a classe política para conversar. Ele tem do lado dele ali um grande articulador que é o Toneal, o Edgar do Boi. É um cara que tem trânsito para tudo que é lado. E ele sabe fazer dessas coisas. Eu acho que ele vai ter ali, ele já tem do lado dele o articulador político. E ele vai precisar da classe política, até porque são 21 vereadores, né? Tem 4 dele, mas o resto lá não é exatamente, vai ter que compor. Tem que compor esse secretariado e secretário
Você pode ter técnico, mas tem que ter o viés político E também. a partir do momento que entrou na função, virou político. Vira, Mas é isso, é um cargo político, é uma função política. Nós temos que parar de demonizar essa palavra também. E uma outra coisa que eu achei que faltou, eu queria comentar o que ele não disse, que eu acho que o prefeito já poderia começar a falar. É diminuir esse grande número de secretarias que nós temos, diminuir os cargos comissionados, começar por aí, dizer, olha, nós temos lá, eu tenho a impressão que a prefeitura tem 18 ou 19 Mas é secretarias, isso, não há necessidade se me permite disso. discordar, eu acho que ele precisa primeiro conhecer a estrutura. Não, mas ele Talvez conhece, ainda ele já conhece, sim. Não Ele vai conhece conhecer não. lá dentro, não que conhece. isso? Não Como conhece que ele não, conhece? Sérgio. Conhece agora, na hora que vai Ele fazer a está muito transição. bem informado Ele fez sobre a prefeitura. Mas Ele não não está lá informado dentro. sobre o dinheiro. Não está lá sobre- dentro. Está bem informado, mas não está, Sabe não um está lá negócio, dentro. É Sérgio? Eu vou lhe diferente. falar uma coisa aqui. Vai conhecer lá dentro. De conhecimento que eu tenho, porque eu tenho 2 amigos que trabalham dentro da prefeitura nessa área. Para o camarada fazer um trabalho que é muito, absolutamente necessário para a cidade, ele não tem como fazer isso com um salário de R$2.000, Claro que é o não. que o cargo indica. Tanto que eu digo que não Aí é o para que ele extinguir faz? todos os cargos. A de jeito prefeitura nenhum. criou coordenadorias. E aí o que ocorre? Essa coordenadoria lhe dá mais um plus, que vai chegar o salário dele a R$4.500, R$5.000, que é o valor que você paga no mercado para ter um profissional daquela área. Isso aí. Não tem como você não fazer tenho diferente. nada contra. O que Você eu imagina só um cara que vai comandar uma equipe de limpeza da cidade. eu acho, por exemplo, o governo do estado que tem lá não é o 8 mil secretário, cargos é o cara que tá lá, o comissionados, coordenador. É demais. A prefeitura que tem quase 1.000 cargos comissionados é demais. Eu acho que podia reduzir e sem tocar nesses caras que são especialistas, que são técnicos, que são essenciais para a administração. Eu acho que o Will está muito bem intencionado, as ideias dele são boas. Vamos ver se ele vai conseguir colocar na prática. Precisa ter muita coragem, porque ele me parece um cara destemido, assim, não senti medo dele. Nós estávamos conversando há poucos dias lá no nosso Conselho de Ética a respeito desse assunto, você estava presente. Se ele não tiver coragem de dar murro na mesa, se ele não tiver coragem de encarar a máquina, ele será comido por ela. Aliás, saiu um texto muito bem arrumadinho que eu mandei aí para vocês, falando a respeito dessa coisa, de que o Hildo tome cuidado, e dizia o seguinte: Hildo ou qualquer outro, inclusive falava, Hildo ou Léo Moraes, não importa quem seja, a gente vai comer o seu fígado no mercado do com farinha e tapioca. Você falou assim, tapioca e açaí. A partir do primeiro dia ele vai ser cobrado. Eu acho que tem que ser cobrado mesmo, já pode ser cobrado já agora. E deve. E deve. O que nós esperamos, inclusive, dessa nova formação da Câmara Municipal é que, com sentido republicano, democrático, dentro do que mandam as normas e com 70% de renovação, que cobre, fiscalize, acompanhe, ajude. Porque nós precisamos do bem comum urgentemente. Ou a gente pensa Porto Velho naquilo que a gente sabe que a cidade precisa e ela tem urgências, ou nós vamos viver problemas. Eu acho que ele terá muita dificuldade nessa transição. Não será uma transição tão simples, tão clara, tão republicana e tão democrática como ele gostaria e a cidade precisa. Eu ainda Mas sou da seguinte opinião: se não definir prioridades e querer resolver tudo de uma vez, não vai chegar a lugar nenhum. Quem foi que falou aqui que não vai? As promessas dele são para 30 anos. Quem foi que eu falei você? E eu estava me lembrando o seguinte, Beni, realmente é isso. O prefeito que vai assumir agora, o Hildo que está assumindo agora, ele tem que pensar Porto Velho para 20, 30 anos. Hoje de manhã encontrei o Jair Ramírez e eu falei a respeito disso, porque ele falava isso no tempo que era secretário do Carlinhos Camussa. É verdade. É o seguinte, nós temos que ter 4, 5 administrações, todas voltadas para o mesmo objetivo. Isto. Para a gente conseguir chegar a Porto Velho que a gente quer. E eu diria para você o seguinte: essa Porto Velho que a gente quer para daqui a 30 anos, está 30 anos atrasado. Então nós temos uma defasagem de 60 anos. Nós vamos para um rápido intervalo, pois não, Eliezer? É que o pessoal fala assim, né? O político, ele pensa a cada 4 anos, né? Mas o empresário, ele pensa a cada 20, 30 anos. Então ele já tem esse diferencial aí. Verdade. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta com a sua mensagem passando aqui na tela do programa. Você manda a sua mensagem via WhatsApp para os dinossauros. Os dinossauros são modernos, né? Os dinossauros têm WhatsApp, com exceção do Beni, que ainda tem um celular Motorola tijolão de 1990 PT 950. Pois é.